Então, bora para começar mais uma aula, nossa aula de número 6 da nossa série de lives Mulheres em Equilíbrio. E hoje nós vamos falar sobre a Síndrome do Predador Presa. E nós vamos falar sobre o que é, vamos dar o conceito, vamos falar sobre características para você poder pensar aí e ver se você se identifica com uma das duas opções, ou talvez as duas, vamos falar sobre isso. E depois eu vou te ensinar 2 exercícios para você lidar com uma pessoa que é predador ou com uma pessoa que é presa. Então, boa noite a todo mundo. Já vamos começar, que negócio aqui não é perder tempo, não. O termo Síndrome do Predador Presa foi usado pela primeira vez pelo Augusto Cury. Embora existam outros termos semelhantes, e eu vou falar sobre eles rapidinho. Eu aprendi esse termo, na verdade, fazendo a AGE, que é a Academia da Gestão das Emoções, do Augusto Cury, e lá dentro ele fala sobre essa temática. E o que seria, então, a Síndrome do Predador Presa? É um momento, é um sistema emocional, onde a pessoa ela vai estar sempre ou sendo dominante ou sendo dominada. E da onde é que vem esse termo? Se a gente parar pra pensar, vamos tirar da onde ele tirou, da onde ele tirou ficou bom, né? Mas vamos pensar qual a analogia que ele fez. Predador presa, parece que a gente tá falando de animais. Então, se numa floresta ou no ambiente natural, qualquer coisa, um animal pequeno, sei lá, não sei, um guaxinim, sei lá, qualquer animal pequenininho. Se ele está diante de um animal maior do que ele, né, um lobo, um leão, ele vai ser o quê? Vai ser uma presa, certo? E aí ele vai ter que sair correndo, ele vai ter que fugir dali. Se por acaso ele olha um animal menor do que ele, um ratinho, um sapinho, sei lá, um inseto, ele vai ser predador. Então ele vai correr atrás daquele bicho porque é a sobrevivência, né? Ele precisa se alimentar. Então os animais estão sempre na posição de predador ou de presa e às vezes predador e presa, como os animais intermediários, por exemplo. E aí Augusto Cury faz essa analogia conosco, por quê? Esse sistema do lutar ou fugir, esse insight de olhar uma ameaça, correr ou fugir dela, lutar contra ela ou fugir dela, a gente também carrega. A gente também carrega esse instinto que está lá no nosso cérebro primitivo, lá na nossa base cerebral, ali na amígdala. Eu já falei sobre sequestro emocional, inclusive tem uma live sobre isso. Não vou entrar no mérito da questão, mas a síndrome do predador presa, ela está diretamente ligada ao sequestro emocional. Então, esse instinto de atacar ou de ser atacado, a gente carrega até hoje. Por exemplo, se você aqui, né, que bicho que vocês têm medo aí? Fala aí. Barata, rato, cobra, né, são as campeãs de audiência. Quando uma pessoa se depara com um bicho, geralmente se é um bicho que você tem muito medo, você corre, grita, né, e pede ajuda pra alguém. Agora, se é uma coisa que você não tem muito medo, né, um mosquitinho ou alguma coisa mais inofensiva, você vai lá e mata, né, sem problema nenhum. Ai, que bom, Fran! Fico feliz que você, né, tá aqui hoje comigo. Barata, então. Barata é um clássico. Rato, cobra, enfim. Aranha, né? Eu não gosto de aranha. Eu vejo aranha, pode ser desse tamanho, eu, né, caio fora. Eu não quero ficar perto de nenhum desses bichos aí. Esse sistema a gente carrega até hoje, como eu estou te dando o exemplo. Porém, a gente também utiliza esse sistema com as outras pessoas. E como é que a gente faz isso? A gente está o tempo todo lutando ou fugindo de uma pessoa quando a gente se sente ameaçada por ela. E essa ameaça não é uma ameaça física de um assalto, enfim, a gente até poderia usar analogia, mas eu quero trazer uma parte mais comportamental. Quando alguém te ofende, quando alguém tenta te dominar, quando alguém tenta te atacar, você entra no ciclo de predador-presa. Ou você está sendo predador, ou você está sendo a presa. E você pode sim ser predador e ser presa ao mesmo tempo. Eu já vou falar isso em seguidinha. Então, esse lutar ou fugir, bater ou levar, ação e reação, predador-presa, a gente está falando do mesmo sistema de comportamento. E por que eu trouxe ele dentro da inteligência emocional? Porque é sim um problema emocional e isso prejudica todas as suas gamas de comportamento. Se você está presa dentro de um ciclo, ou se você, de tempos em tempos, né, se torna um predador ou se torna uma presa,
automaticamente teu nível de inteligência emocional vai ficar prejudicado, porque você não vai conseguir agir da melhor forma possível. Você sempre vai estar ali esperando o momento para falar o que não deve, para reagir como não deve e prejudicar relacionamentos, né? O lutar ou fugir, a predador presa, ele vai estar muito presente em relacionamentos. Então, vamos falar agora por partes. Vamos falar do predador. Quais seriam as características de uma pessoa predadora? Obviamente, né, como sempre, estou com o meu rascunho aqui para não perder nenhum ponto que seja importante. Uma pessoa que seja extremamente controladora, né, uma pessoa que ela quer tudo do jeito dela, da forma dela, ela não aceita uma opinião contrária. Uma pessoa extremamente reativa, você não pode falar nada, que ela sempre tem uma resposta para dar. Ela tá sempre respondendo com agressividade, ela tá sempre tendo uma resposta ácida, uma resposta não muito educada, sabe? A pessoa nem pensa, fala qualquer coisa, ela já tá, pá, dá uma resposta. Ela tá sensível, sabe? Mas não no sentido positivo, mas ela tá sensível assim, você tem que pisar em ovos com ela, sabe? Pessoas que ferem quem ama. Então, em situações que a pessoa é agressiva, depois ela pede desculpa e diz, mas eu gosto tanto de você, mas eu te amo, não foi minha intenção. Mas no momento de um diálogo, ela acaba ferindo as pessoas que estão mais próximas dela. É uma pessoa que impõe as suas vontades, então ela não aceita que outro caminho seja seguido, que outra opção seja tomada. Tem que ser sempre a dela, tem que ser do meu jeito, da minha forma. As pessoas precisam seguir tudo o que ela fala. Ela não aceita se submeter a absolutamente nada. Ela sempre tem que estar no topo, independente da situação. Uma pessoa que anula os outros. Então, eu vou dar um exemplo assim de casal. Um casal que tá num relacionamento de predador-presa, num relacionamento tóxico, provavelmente uma das pessoas vai anular a outra. Então, ela vai dizer as regras, ela vai ter a voz, ela vai falar tudo e ela vai sempre querer apagar a outra pessoa. Ela não tem opinião, ela não pensa, ela não precisa se expressar, tudo eu que decido, é da minha forma. E não intencionalmente, ela não vai verbalizar isso que eu tô falando, mas as atitudes dela, a forma como ela se expressa, vai ficar claramente perceptível que é assim que ela tá se posicionando. Ela é a número 1 e a outra pessoa é só a sombra dela. Então, isso são características de uma pessoa predadora. E aí a presa, como seriam as características? E você vai pensando aí, vai refletindo se você já apresentou um comportamento assim, ou se você já presenciou alguma pessoa próxima com um comportamento desse jeito, se você já observou um casal com essas características que eu acabei de falar, vai refletindo para fazer as sinapses. Presas. Comportamento de pessoas que estão na posição de presa. Pessoas vítimas. E eu não vou falar vítima num sentido justo, mas a pessoa que se vitimiza, sabe? Que ela tá sempre naquela posição passiva, sabe? Que não exerce autorresponsabilidade. Ela tá sempre ali, as pessoas estão batendo, ela tá apanhando e ela tá na dela. Ela não faz absolutamente nada. Qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa com ela e ela não reage. Esse tipo de vitimismo que eu tô falando, ela não se posiciona. Ela tá ali sempre passiva, só apanhando e não fazendo nada pra mudar. Nem a ela e nem o ambiente onde ela está. É uma pessoa hipersensível. Sabe aquela pessoa que se você falar qualquer coisa ela chora? Ou qualquer coisa ela fica magoada, qualquer coisa ela fica chateada. Talvez o problema nem seja contigo especificamente, mas ela já tá nesse ambiente de presa há tanto tempo ou com tantas pessoas que ela já tá sensível. Sabe quando a gente vai na academia e, sei lá, faz muito exercício num músculo específico e depois não pode nem tocar que, dói, ou uma pessoa que se queima, não dá nem pra encostar assim que já fica dolorido, a pessoa, ela fica assim. As pessoas falam assim, a fulana é muito dodói, sabe? Essas pessoas que tudo é ofensivo, que tudo é um problema, que tudo é uma dor, que tudo é né? E talvez ela não esteja percebendo que ela está nesse ciclo de presa, então ela está extremamente hipersensível. É uma pessoa hiper preocupada, então ela está o tempo todo assim, meu Deus, quando a pior coisa vai acontecer? Quando isso aqui vai dar um problema? A gente já falou sobre hipervigilância e é muito parecido.
A hipervigilância ela vai envolver outros grupos de comportamento por ser um sabotador. Mas aqui a hiperpreocupação é aquela pessoa que tá o tempo todo assim, né? Parece que o pior vai acontecer naquele momento. Então, se alguém não atende o telefone, se alguém demora pra chegar, ela já pensa o pior. A cabeça dela já vai lá no cenário catastrófico. A pessoa morreu, a pessoa me abandonou, a pessoa tá me traindo. Já aquela cena de preocupação excessiva. Pessoas que têm dores não curadas, então que carregam mágoas no coração, dificilmente ela vai sair da posição de presa, porque aquilo ali sempre vai atormentar ela, aquilo ali sempre vai perseguir, sempre vai estar, né? Por mais que ela não pense naquilo o tempo todo, aquele problema não resolvido vai deixar uma ferida aberta. Então é muito mais fácil ela ficar na posição de vítima e não conseguir sair de um ciclo, inclusive atrair pessoas que vão ser predadoras e ela vai estar sempre nessa posição. Vou dar um exemplo aqui. Já repararam que tem pessoas que falam assim, fulana tem o dedo podre, só escolhe que não presta. E aí a pessoa termina um relacionamento e parece que ela encontra uma pessoa igualzinha a outra, com as mesmas características, com os mesmos problemas, e ela vive de novo um relacionamento tóxico. Parece que ela não se liberta daquele perfil. Ela sempre tá buscando as mesmas pessoas tóxicas, ruins, prejudiciais a ela. Por quê? Porque ela não resolveu um problema. Enquanto ela não resolver, enquanto ela não enxergar, ela não vai conseguir mudar. A gente só muda aquilo que a gente conhece. Então, provavelmente, aquela dor não foi curada, ela não ressignificou, ela não aprendeu. E aí, obviamente, ela vai projetar novamente as mesmas falhas na próxima pessoa. E assim vai. E por isso que tem pessoas que a gente acaba vendo, né, esse padrãozinho, sempre com os mesmos tipinhos ruins, e ela nunca aprende, porque ela não conseguiu resolver lá no início a primeira dor, que talvez nem seja de relacionamento, seja até mesmo familiar, enfim, a gente sabe que acaba refletindo muito. Problemas com pai ou mãe, principalmente com pai, né? Se é uma mulher, geralmente com pai. E ela vai e reproduz aquilo com a pessoa com quem ela está se relacionando. Então, dores não curadas, baixa autoestima. Uma pessoa com baixa autoestima tem uma grande tendência dela acabar sendo presa, né? De ter um predador ali sempre em cima dela, porque como ela já tá desmotivada, ela já não se enxerga, ela fica quase que um prato pronto para um predador. É muito fácil dominar, é muito fácil prejudicar aquela pessoa, porque ela já se entregou. Então, uma pessoa com baixa autoestima tem sim chance de acabar se envolvendo num relacionamento de predador preso, ou até mesmo, né, no dia a dia. Enfim, a gente vai falar sobre como que esse ciclo, a gente identifica se é só relacionamento, se é no dia a dia, é o próximo tópico. Mas a baixa autoestima, sim, favorece esse ambiente. Falta de posicionamento. Pessoas que não sabem falar o que elas querem, elas não dão a opinião delas, elas estão sempre caladas. E eu não tô dizendo de pessoas que elas precisam falar o tempo todo suas opiniões, não é isso. Mas tem momentos que a gente precisa se posicionar, que a gente precisa. Tem um momento que é necessário, tem um momento que é opcional. Nos momentos necessários, a pessoa não se posiciona, ela não fala nada. Então ela aceita tudo que propõe, ela deixa que todo mundo decida por ela, ela simplesmente já tá tão cansada que ela, decidam por mim, façam o que vocês quiserem, pra mim tanto faz. Então, uma pessoa que não se posiciona, que não emite nada, que ninguém sabe o que ela acredita, na verdade, porque ela nunca fala. Então, quando acontece alguma conversa ou alguma situação, ela tá sempre ali no neutro, ela não vai nem para um lado nem para o outro. Então, isso também favorece, porque ela não sabe, às vezes nem ela mesma já não sabe mais qual a opinião. Tem pessoas que guardam, que simplesmente não querem expressar, e tem outras pessoas que de tanto fazer isso, elas já se perderam. Então, elas não sabem mais quais opiniões que elas têm, então elas não conseguem se posicionar. E isso vai favorecer, sim, ela ser dominada, né, em algumas situações, ou até mesmo em relacionamentos, né, de amorosos, enfim, e familiares também. Bom, parte 2. Um predador pode ser uma presa e uma presa pode ser um predador? E a resposta é sim, com certeza. Na verdade, todo predador um dia foi uma presa. E tá aí a grande sacada. Inclusive, eu vou falar uma frase no final que vocês precisam ouvir, porque ela resume tudo. Mas todo predador um dia foi uma presa. E toda presa um dia vai se tornar um predador.
Então existe sim uma chance de quem tá numa posição de dominância um dia ter sido dominado e o desejo de sair daquela posição foi tão grande que ela foi pro outro extremo. Ao invés dela se equilibrar e simplesmente sair, né, não ser nem predador nem ser presa, ela preferiu, né, trocar de posição. E uma pessoa que está sendo ali presa, está sendo dominada, está sendo submetida a outra pessoa, tudo que ela quer é trocar de lugar. Então, o que acontece? Em relacionamentos tóxicos, claramente você vê uma pessoa sendo predadora e outra pessoa sendo presa. Em relacionamentos que não são tóxicos, mas que não são muito bem desenvolvidos, às vezes a pessoa tá na posição de predador, às vezes ela tá na posição de presa, aí elas trocam. Elas trocam conforme o dia, a situação, o que acontece. Vou dar um exemplo bem simples, assim, ó, pequenininho, que eu tenho certeza de que todo mundo já passou por essa situação. Sei lá, vou dar o exemplo de relacionamento de pai de mãe e filha, né? Já que aqui a maioria é mulher, vamos lá, de mãe e filha. Aí a mãe fala alguma coisa e aí você não gosta. Aí você não gosta, já reage mal, já não caiu bem, já não respondeu da melhor forma possível, aí deu ruim, deu embate. Tá, passou, mas aquilo ali não foi resolvido. Então, lembra que eu falei, fica aquela feridinha ali aberta, não se resolveu, fica uma coisa meio de qualquer jeito. Quando você tiver a oportunidade, você vai atacar ela. A filha, no caso, né? Vai atacar a mãe. Quando ela vê um deslize, como ela vai... Ah, tá vendo só? Ah, olha aí, agora foi tua vez, olha o que você fez. Então ela troca. E ela vai pra posição de quem tá acusando, de quem tá dominando, de quem tá com a razão. E a outra pessoa fica naquela posição de ouvir, e aí ou ela vai querer lutar, né? Se ela tiver condições, ou ela vai cair fora, vai se ressentir, vai internalizar e vai ficar magoada também. Então agora temos duas pessoas magoadas que também não resolveu. E aí quando ela tiver a oportunidade, ela vai atacar de novo e assim vai ficando. Que é o ciclo do predador presa. Que é quando as pessoas ficam, que elas não sabem resolver seus conflitos e elas ficam o tempo todo trocando. Uma hora ela tá ofendendo, uma hora ela tá sendo ofendida. Uma hora ela tá falando o que ela quer, outra hora ela tá ouvindo o que ela não quer. Só que isso não é saudável. A gente sabe que conflitos, eles fazem parte. Mas se você não sabe resolver, se não sabe posicionar, isso vai, o quê? Causando, vai minando os relacionamentos. Qualquer tipo de relacionamento. E aí, ao longo do tempo, esse relacionamento se desgasta. Por que às vezes a gente vê casais, né, que no início se davam tão bem, enfim, eram aparentemente, né, pelo menos, ou até mesmo elas falavam, enfim, se expressavam de que eram pessoas, a gente se dá tão bem e tal. E aí depois, ao longo do tempo, o negócio começa a desandar. E às vezes a pessoa separa, enfim, depois de tanto tempo, 5, 10, 15 anos, aí a pessoa fala, gente, como assim? Eles eram tão, né, tão unidos. Por quê? Porque essas coisinhas pequenininhas que ninguém dá importância, as pessoas pensam que síndrome do predador presa é uma coisa, meu Deus, é só quando, sei lá, uma das pessoas agride, quando tem violência doméstica, quando tem abuso psicológico. Mas não, gente. Isso acontece nas coisinhas mais, né, sutis possíveis. Naquela ofensazinha, como quem não quer nada. Ou quando faz uma piadinha, dá aquela indireta, sabe? Ao invés de chegar e falar o que você tá pensando, você dá uma implicada e cai fora. É assim, é no dia a dia. Isso é como se você estivesse jogando as coisas por baixo do tapete, é o clássico. Uma hora o tapete vai levantar, né? Porque de tanto volume, aí sai toda a poeira dali de dentro. E aí é o caos total, ele já não consegue mais se resolver, porque já nem se sabe mais onde é que começou. E esse que tá o grande perigo da síndrome do predador presa. As pessoas dificilmente não saem do ciclo. Para elas saírem do ciclo, elas precisam ter tomada de consciência. Que, aliás, é a melhor forma de você resolver. Que eu nem coloquei isso como exercício, como dica, porque é quase que uma coisa assim, é o mínimo esperado, que alguém tome consciência de que ela tá vivendo esse ciclo, ou de que ela tá, de alguma forma, sofrendo, ou ela mesma está causando sofrimento na outra pessoa. E isso vai prejudicar ao longo do tempo. Então, sim, as pessoas podem sim ser predadores e ser presas, elas podem ser predadores com uma pessoa, sei lá, predadores com um filho, podem ser presas do marido, podem ser predadores do sócio, do colega de trabalho, podem ser presas do pai e da mãe.
Isso aí não tem regra. Inclusive, elas podem ser predadoras de si mesmas, o que pra mim, sei lá, eu penso que é o pior cenário possível. Quando você faz isso contigo, com excesso de autocobrança, quando você não reconhece suas conquistas, quando você pensa que você não é ninguém, quando você não consegue se valorizar, quando você fica se auto-sabotando, você tá sendo presa de você mesma. E é um ciclo interno que acontece. Uma hora você não consegue olhar pra uma conquista e simplesmente ficar ali satisfeito. Você tem que botar um defeito que não ficou tão bom, né, com extremo perfeccionismo e por aí vai. Então a síndrome do predador presa, ela é quase que algo assim transcendental. Ela tá presente em vários relacionamentos, em várias situações. Até esses dias eu tava lendo que, inclusive, até nas próprias redes sociais, quando você tá sendo presa de um estilo, de um padrão, de um modo de ser, e enfim, aí a conversa vai longe. Já não seria mais, né, o objetivo da conversa. Por isso é tão importante que vocês pensem e reflitam se com alguma pessoa específica ou se em alguma situação específica você ativa... Opa, o cabelo caindo. Você ativa esse ciclo de predador-presa, que é você querer atacar, né? Ou você simplesmente se ressentir, baixar a cabeça e não saber se posicionar, tá? Vamos lá. Para finalizar, porque a gente já está com o horário avançado. Ferramentas. Duas coisas que é importante de... Uma vez que você tomou consciência, que você entendeu, que você aprendeu, duas coisas que são importantes. Um exercício de consciência. Toda parte, quando a gente vai falar de comportamento, quando a gente vai falar de mudança de hábitos, qualquer coisa que você precise trabalhar, sempre tem que partir da consciência. Isso aí é o melhor método, porque se a gente não muda na essência, a mudança externa, ela não permanece. Ela é simplesmente, você muda, dura 2 semanas e volta tudo que era antes. Porque você não tá mudando na essência, você tá mudando só na emoção ou, né, pelo calor do momento. Então, pra mudar, né, pra você conseguir sair do ciclo, pra você conseguir enxergar melhor e não reagir, né, não entrar no ciclo do predador-presa, tomada de consciência. Mas como é que faz essa tomada de consciência? 3 perguntas simples. E aí você pensa aí, né, se você tá se avaliando outra pessoa. O bom é você sempre se avaliar, né? Porque avaliar os outros é fácil, mas se avaliar é muito importante. Primeira pergunta. Você sufoca ou liberta as pessoas? Você sufoca as pessoas ou você liberta elas? Vocês querem que elas sejam livres ou vocês ficam prendendo e controlando e dominando e querendo que seja tudo do seu jeito? Pergunta número 1. Você sufoca ou liberta? Você incentiva para que a pessoa cresça, para que ela seja independente, para que ela tenha, né, o sucesso dela? Ou você quer que ela fique ali no teu mundinho, fazendo as coisas do seu jeito, tendo que obedecer às suas regras? Pergunta número 1. Pergunta número 2. Você inspira ou você bloqueia as pessoas? Você é uma pessoa foguete ou você é uma pessoa âncora? O que é uma pessoa foguete? É aquela pessoa que impulsiona, que incentiva, que ouve as novidades e você se alegra com a pessoa, mesmo que se você tem uma opinião contrária, ela não te pediu opinião, então você vai lá e incentiva a pessoa, você tá ali torcendo, se alguém tem uma conquista, você fica alegre como se fosse contigo, você não fica com inveja, você não fica chateado. Ou uma pessoa âncora, que bota defeito, que puxa pra baixo. Mas olha só, não é bem assim. Porque olha só, às vezes, né, tu tem que olhar o outro lado. Que tipo de pessoa você é? Você ajuda ou você atrapalha? É importante a gente refletir sobre isso. Terceira pergunta. Você pensa ou você fala tudo que vem na sua cabeça? Porque pensar, a gente pode pensar 1 milhão de coisas, mas o problema tá na hora que a gente coloca pra fora. Você sabe fazer o filtro? Ou você simplesmente deu vontade, tô ali falando, gostou, se não gostou, entra na fila. E se você respondeu sim pra qualquer uma dessas perguntas, você sim tem um comportamento de predador. Pode não ser o tempo todo, pode não ser com todo mundo. Mas em algum momento sim, você vai exercer esse papel. Essa é a primeira fase, tá? Realmente, me identifiquei, pensei com que pessoas pode ser que você esteja fazendo isso,
Ou em que situações específicas você pode fazer isso, pode estar fazendo, tendo essas atitudes. Ou se realmente você já está se avaliando, que outras pessoas, de repente, você está identificando que também podem estar com esses comportamentos, pessoas bloqueadoras, pessoas que não incentivam, pessoas que falam tudo que vem à cabeça. É claro que nós não mudamos as outras pessoas. Isso não existe. Esquece. Ninguém muda ninguém. A mudança sempre é interna. Só Deus muda as pessoas. Humanos não mudam humanos. A gente só inspira as pessoas a serem melhor. Tá? Então, por isso que eu falei, se avalia primeiro. Depois você olha pro amiguinho do lado. Respondeu qualquer uma dessas perguntas com sim, você tem tendência a um comportamento predador. Beleza, vamos lá. Tá, Camila, e agora? O que eu faço? A gente precisa sempre mudar atitudes e ações. Claro que um trabalho, se é algo mais crônico, enfim, existem diversas abordagens para lidar com essa situação. Mas como sair do ciclo? Como não fazer parte de um ciclo de predador-presa? Como lidar, né, com se eu estou vivendo isso, ou se eu estou praticando isso com alguém, ou se alguém está praticando isso comigo? Vamos lá. Número 1, base. Lembra que eu falei, né? Sempre tem que mudar na base para que o resultado seja permanente. Não crie expectativas nas outras pessoas. Jamais. Em ninguém. Não importa o quão legal e o quanto você ame essa pessoa. Por quê? Todas as pessoas um dia correm o risco de te decepcionar. Por mais bem intencionadas, por mais bem relacionadas que você seja. Não preciso nem explicar por quê, né? Todo mundo erra, todo mundo teia. Não vou... Travou aqui, mas voltamos. Vamos lá. Até me perdi. Todo mundo erra. Então a gente não deveria criar expectativas. A gente sabe que a gente faz isso quase que no automático, né? A gente conhece alguém, se relaciona com alguém, ou a gente tem nosso convívio familiar, pai, mãe, irmãos, amigos, e a gente sempre espera que as pessoas nos tratem da melhor maneira possível, que elas não errem com a gente, que elas não cometam falhas, se elas cometem falhas, que elas assumam os erros delas, que elas tentem consertar, enfim, né? A gente sempre faz isso com as outras pessoas. Porém, a gente não exerce isso com a gente. A gente quer que todo mundo nos tolere, mas a gente não tolera todo mundo, então não dá. Nunca gera expectativa nas outras pessoas. Não quer dizer que você vai esperar sempre o pior dos outros. Não é isso. Porque aí você já tá no outro extremo. Você tem que se relacionar de uma forma saudável, né, dando o seu melhor, sendo que você é. Porém, você não pode depositar esperança em pessoas. Porque as pessoas vão errar e vão errar contigo de diversas formas e talvez de formas que você jamais imaginaria. Então, isso já previne você estar numa posição de predador ou de presa. Por quê? Porque geralmente os conflitos acontecem quando as expectativas são quebradas. Quando alguém fala que vai fazer uma coisa e não faz. Quando alguém diz que vai se comportar de uma forma e não se comporta. Quando alguém se mostra de uma forma e depois você descobre que ela não é daquela forma. Então, quando você não deposita a confiança, a esperança naquela pessoa, você vai ficar chateado, você vai ficar com raiva, você vai querer mandar longe, beleza. Mas aquilo ali não vai ferir tanto, porque você já sabia que aquela pessoa poderia sim te decepcionar. Eu sei que é um exercício difícil, não é fácil, mas é um exercício que a gente precisa fazer. Porque assim como você não deve gerar expectativa nas outras pessoas, você fica em paz quando a outra pessoa também não gera expectativa em você, não é verdade? Porque você vai errar, você vai falhar com a pessoa. E não é bom quando você comete um erro, a pessoa fala, não, tudo bem, né, de boa e tal, ela consegue, né, entender o seu lado, consegue te perdoar, não é bom esse alívio? Tipo, aí você fala, né, não, mas eu não tive a intenção, tem toda aquela explicação, e a pessoa, não entendi, tudo bem, acontece e tal, então, né, vamos zerar, vamos daqui pra frente. Não é bom quando alguém faz isso contigo, então você também tem que fazer isso com a outra pessoa. É uma via de mão dupla. E na síndrome do predador-presa, geralmente uma das pessoas não está exercendo esse papel. Mas, repito, nós não mudamos as pessoas, então tem que começar por você. Se você quer que a outra pessoa mude, comece você mudando exatamente o comportamento que você quer que a outra pessoa mude. Porque pelo teu exemplo, você tem maior chance de inspirar do que ficar mandando indireta, mandando vídeo, mandando live, mandando material. Ou, sei lá, mandando a pessoa pra terapia sem ela nem saber por quê. Então, você precisa iniciar a mudança que você quer ver.
E iniciar a mudança não pra tentar atingir o outro, mas pra realmente você conseguir viver essa mudança. Então, primeira coisa, não crie expectativa nas outras pessoas. Beleza? Número 2. Que eu acho que é até mais difícil do que a primeira. Eu falei que a outra era difícil, mas aqui eu acho que é nível 2. Não reaja a uma provocação. A gente sabe que os seres humanos, né, são pessoas reativas justamente por conta do instinto de ação e reação que eu te falei, lá do sequestro emocional, da amígdala, lá daquela parte do nosso cérebro, que está ligada ao nosso instinto de sobrevivência. Qualquer coisa que o nosso cérebro identifique como uma ameaça, ele vai querer atacar ou ele vai querer fugir, beleza? Mas, em relacionamentos, né, a gente não precisa agir dessa forma. A gente não precisa ficar atacando ou fugindo das pessoas. A gente pode simplesmente exercitar a não reação. E o que seria exercitar a não reação? A melhor forma de exercitar a não reação é com a técnica do DCD, que eu já expliquei. Enfim, ela tá aqui no Instagram, tem toda ela, né, direitinha descrita. Então, vou pular essa parte. É sempre importante que você coloque um pensamento na hora que alguém está te provocando. E como seria isso? Vou dar um exemplo, né? A melhor forma. Sei lá, alguém falou alguma coisa, te chamou de alguma coisa, enfim, brigou contigo, sei lá, qualquer troço. Geralmente a gente tem aquele instinto ou de atacar a pessoa, ou de se defender, ou de criar barraco, enfim, qualquer coisa. Nessa hora, a gente precisa pegar a informação e pensar sobre ela. Pensar em dar uma resposta diferente da esperada. Se alguém te xinga, se alguém brigar contigo, geralmente nossa reação é o quê? Atacar de volta. Né? É aumentar a provocação, é subir de nível, né? Aumenta o tom de voz, começa a gesticular, tira as coisas lá do guarda-roupa e joga na pessoa, resgata fatos do passado, né? Nessa hora, tudo vale. A melhor forma é você pensar uma resposta diferente. E o que seria uma resposta diferente? Qualquer coisa serve nessa hora. Se a pessoa fala alguma coisa, você pode usar o humor e concordar com ela, ou fazer uma brincadeira, ou você simplesmente concordar com ela. Esse aí é o clássico. Esse é muito bom, porque quando alguém te provoca e você concorda, acaba a graça. Acaba a graça ali, porque ela já não perdeu o embate. Ela vai simplesmente... pois é, tá. Aí vai se recolher e vai cair fora. Porque quando alguém vai pro embate, ela quer que a outra pessoa responda. Aí se você concorda, não tem mais como continuar. Então pense, ali naquele momento, se você tiver um segundo já é suficiente. Que a resposta poderia dar? Talvez ali enquanto você tá pensando, você nem fale nada. E tudo bem, o silêncio proativo é ótimo, se você fica em silêncio, né? Falar é prata e o silêncio é ouro. Se você fica em silêncio ali só pensando e tal, né? Por que ela... Que é a técnica do DCD, né? Por que ela falou isso? Será que tem razão? O que será que tá acontecendo? Você já não vai reagir porque perdeu o time ali do ciclo do cérebro de ativar a amígdala. E aí, se por acaso você praticou o silêncio e não falou nada, também não absorve, porque esse é um problema, principalmente de quem é mais introspectiva. A pessoa nunca fala nada, e aí é uma característica principalmente das pessoas que estão na posição de presa, elas não falam nada, elas abaixam a cabeça, elas simplesmente se ressentem, elas implodem por dentro. Mas uma vez que você decidiu não falar nada, não é pra você pegar, é pra você pensar, reciclar e cair fora. Você decidiu não falar nada, então você tomou uma decisão. Você não vai falar nada, mas também não vai trazer nada pra si. Pode ser que depois você pense com mais calma, e aí chame a pessoa de volta, né? Todo mundo ali já, né, de boinhas, e aí resolva a situação, que seria ótimo, né, num outro momento. Ou pode ser que você simplesmente, cara, não vale a pena, sabe? Deixa pra lá, whatever, enfim, né? Vai com Deus. E aí você joga fora. O que não dá pra você ficar quieta e guardar a mágoa. Aí não tá fazendo nenhum nem outro, tá ruim, não dá. Isso é um exercício. Não é simplesmente assim, nossa, Camila, é fácil falar porque, né? Porque tá aqui na frente falando é fácil. Pois é, gente, realmente, tá aqui falando é muito fácil. Mas eu sempre falo das coisas que eu testo. Eu nunca passo uma ferramenta, eu nunca ensino nada numa mentoria, num treinamento. Nada que antes eu não testei.
porque eu preciso, né, falar daquilo que eu acredito. Cara, e funciona. Faz que funciona. É um exercício. Um dia você vai conseguir, outro dia você não vai conseguir, outro dia você vai tentar e vai se esquecer, outro dia vai ser meia boca, outro dia vai ser muito bom, e assim a gente vai. É treino, comportamento é treino, mudança de hábito é treino. Se você não se propor a treinar, você não vai ficar bom naquele assunto. E aí, você vai aos poucos conseguindo sair do ciclo, porque você já não reage mais, então você já não compra a briga. E não é essa, é melhor ser predador ou ser presa. Não, é melhor não ser nada, é melhor ser você. Ciclo de predador-presa não é bom. E a gente precisa aprender a lidar com isso em cada situação. Pode ser que em relacionamentos amorosos você vença, mas pode ser que, sei lá, relacionamentos familiares você ainda continue naquele ciclo. E beleza, a gente vai por partes, a gente vai com calma. Você identifica qual é o teu maior ponto sensível hoje, com quem é, enfim, situações, e aí você começa, né, a exercitar. Reflete, pensa situações, identifica padrões, o que realmente traz para o embate, o que realmente te faz entrar no ciclo, que tipo de coisas, que tipo de palavras, e aí você vai dissipando por meio dos exercícios, por meio dos treinos. É assim que funciona, gente. Não tem... se tu fizer esse exercício aqui, aí pronto, desbloqueia e tá resolvido. Pode até funcionar por uma semana. Depois vai voltar lá atrás, porque não sustenta. Por isso que tudo que envolve comportamento é a longo prazo. Não fica querendo resultado imediato. Eu sei que algumas pessoas acabam, né? Isso aqui vai mudar tua vida, assiste isso. E realmente pode trazer um impacto, gente. Mas a mudança profunda tem que ser ao longo do tempo. É que nem dieta, aquelas dietas muito loucas, né? Que a criatura em uma semana, emagreci 15 quilos. Mas ela recupera tudo de volta, porque ela não sustenta aquele estilo radical. Comportamento é sempre estilo, né? Que eu sempre falo, iceberg. É de dentro pra fora, de baixo pra cima, da onde não se enxerga pra onde se enxerga. Então tem que ser um trabalho paciente, tem que entender processo, tem que valorizar o processo, tem que entender que cada pessoa funciona de uma forma. E aí sim você se esforçando diariamente, porque senão, gente, cai no esquecimento aí, zona de conforto, já era, não tem mais o que fazer, tá? Era isso que eu tinha pra falar pra hoje? Era isso? Deixa eu ver aqui. Tá, a frase, né? Já ia embora sem falar a frase. A frase é a seguinte: toda pessoa que fere é uma pessoa ferida. Isso explica tudo, gente. Uma pessoa que te fere, ela foi ferida um dia. E é justamente por isso que ela fere. Então, quando alguém te ofender, quando alguém é agressivo, pensa, o que será que essa criatura viveu para ela ser desse jeito? Isso vai te ajudar a gerar empatia, o que é ótima ferramenta também para sair do ciclo do predador-presa. Você olhar pra... Não é ficar tendo pena de todo mundo, não é isso. Até porque tem momentos que a gente precisa, assim, se posicionar, enfim, ser mais firme, beleza. Estou falando, assim, situações cotidianas, ok, né? Do dia a dia, enfim, nada de muito, né, representativo. Se você convive com uma pessoa que tá toda hora ferindo, ou se você observa uma pessoa que tá toda hora ferindo os outros, pode ter certeza absoluta, essa pessoa foi ferida em algum momento, ou ela está sendo ferida, e ela está descontando e refletindo nas outras pessoas. E aí a melhor forma não é devolvendo a agressão, é tentando acessar ela, quando vale a pena, enfim, cada um vai avaliar a melhor situação. Então sempre pensa nisso, quando alguém tentar te levar pro ciclo, pensa, toda pessoa que fere é uma pessoa ferida. Essa pessoa tá assim por algum motivo. E talvez acessando aquela pessoa, você entenda o cenário e simplesmente mude a situação. Às vezes muda até o próprio relacionamento. Quando você para pra ouvir o outro, quando você exerce empatia, quando você... Cara, deixa eu entender, o que tá acontecendo? Por que você tá agindo dessa forma? Isso é excelente. Vale muito a pena. Façam isso. Pense numa pessoa assim, que merece, sabe? Que você ama. E tenta acessar ela. Você vai descobrir coisas surpreendentes. Na mentoria é assim. Às vezes a gente tá ali com uma pessoa que tem um comportamento. Quando a gente começa a acessar, a gente... Caramba, tá explicado, é isso. Sabe? Então, a gente precisa disso. E não fica esperando que as pessoas façam isso contigo, não. Seja você a mudança. Comece sempre por você. E pra finalizar, agora de verdade... não vai ficar salvo aqui no GTV, vai lá pro YouTube. E se você não está inscrito no meu canal, vai lá, se inscreve.
A última aula já está no YouTube, eu vou colocar o link aqui na bio agora em seguidinho quando encerrar a live. E se você teve alguma dúvida, se você quiser... Eu acho que teve dúvida, acho que não, né? Acho que não apareceu nenhuma pergunta aqui. Espero que vocês tenham aprendido. Depois, né, a pessoal do Close Friends vai ter o material lá todo por escrito, ponto a ponto, perguntas, exercícios, para todo mundo acessar. Se você quiser fazer parte do Close Friends, depois me manda um direct. E aí fica os materiais escritos também, que aí facilita, né, a vida, a revisão, enfim, dá aquela... Olhou rapidão, se lembrou de tudo. E é sempre importante, gente, aprender e colocar em prática. O nosso problema não é falta de conhecimento, o nosso problema é falta de ação. Já diria Dale Carnegie sabiamente. Então, sejam pessoas de ação e façam as mudanças que vocês querem ver. Tá bom? Boa noite pra vocês, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau!